Olá, criançada! Tudo bem? A paz do Senhor! Que Deus abençoe cada um de vocês e cada papai e cada mamãe. Para quem não me conhece, meu nome é Elber, professor da classe de juniores. Estarei apresentando agora a EBD Online Kids. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Antes de iniciar a aula, desde já, para quem quiser assistir depois do vídeo, está disponibilizado no YouTube, no meu canal, Elber Soares. E também pelo Facebook, também, Elber Levi. Quem quiser acessar, escutar um pouco a videoaula, toda hora na sua casa, fica aqui escutando o tio, pode ficar à vontade, tá? Uma dessas duas plataformas, tá bom? E desde já, vamos iniciar agradecendo a Deus na sua casa, junto com o seu papai, com a sua mamãe, e que Deus possa abençoar essa aula que é de Deus, da parte de Deus, para trazer para vocês com boa qualidade e com excelência. Então, vamos agradecer ao nosso Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te agradeço por mais uma videoaula que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Aprender um pouco mais com a tua palavra e com as crianças também. Um pouco das experiências delas, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida delas. Jesus, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada uma delas, de cada papai, cada mamãe, cada responsável, Senhor, cada adulto que estiver assistindo também, juntamente com a sua criança. Em nome de Jesus, te agradeço pela vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, amém! Agora estaremos iniciando um dos momentos mais importantes da nossa aula, a musicalização. É o momento que a gente vai aprender um corinho da parte de Deus, que será da nossa lição de hoje. Vamos escutar? Canta junto! Vamos aprender! Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Onde estavam? Estavam na prisão. E as costas? Feridas por ações. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Paulo e Silas. Amém! E é hoje que a gente vai aprender sobre Paulo e Silas na nossa lição de hoje. Agora, criançada, estaremos iniciando o momento mais importante da nossa aula, a lição bíblica. E hoje estaremos contando a história de dois personagens importantes. Antes de falar sobre esses dois personagens, quer que vocês viram pelo corinho, abram nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 25. E tio, qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema de hoje é um lugar de adoração a Deus. E tio, mas onde você está tirando a nossa aula? Dessa revista aqui, ó. Da revista Juniores da CPAD. O tema desse trimestre
é a Igreja Casa de Deus. E é dessa revista que vamos contar um pouquinho da nossa aula. O tema, novamente, eu vou falar, um lugar de adoração a Deus. O texto bíblico se encontra, como eu falei, em Atos dos Apóstolos 16, versículo 25, que está entre João e Romanos, no Novo Testamento. Diz assim no versículo 25: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e outros presos ouviram. Antes de entrar nessa parte no meio que estavam presos, Paulo e Silas, vamos contar um pouquinho do contexto de onde eles estavam. Certo dia, crianças, eles estavam na cidade de Filipos, pregando a palavra de Deus. Nesse período, crianças, Paulo ele já estava fazendo viagens missionárias, levando a palavra de Deus. E nesse período, crianças, historicamente falando, a viagem de Paulo era a segunda fase, a segunda viagem de Paulo. Eles foram para Bereia, foram para Tessalônica, Filipos, Triode e outras cidades. E uma delas, dessa lição de hoje, foi na cidade de Filipos. Filipos é uma cidade muito que precisava da palavra de Deus. Agora, crianças, como eu li aqui, eles estavam indo para um lugar de adoração, para a casa de adoração. A casa de oração, como mencionei em outras aulas, não é como a igreja de hoje. Olha aqui, não é a igreja de hoje, não é tipo essa igreja. E sim em casas. Em casas. Como a gente está hoje. A gente está nessa quarentena. A gente está em casa, adorando a Deus, cultuando a Deus, mostrando o culto racional. O culto racional. E antes de entrar para a lição, novamente, eu vou abrir aqui em Romanos, capítulo 12, e versículo 1 ao 2, que também faz parte da nossa lição, para vocês vão entender a aula. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem ter a Deus. Que significa, crianças? Que devemos apresentar o culto racional. O que é o culto racional? Culto da razão. É o culto de verdadeira adoração a Deus. Quando eu falo aqui verdadeira adoração, é o vosso culto racional. E como eu falo aqui, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não viva como as pessoas fazem o que é errado. Viva por meio que Deus faça de vocês. Vamos falar aqui, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. O que é essa mudança de mente? A mudança de mente significa de caráter, de comportamento, de fazer o que é certo, ser temente a Deus. Assim, vamos falar aqui, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, quando a gente é transformado, quando a gente muda as nossas condutas com nossos amigos, com nossa família, com todos aqueles que estão ao redor, a gente conhece a vontade de Deus, a gente conhece o amor de Deus, que aquilo se torna bom, aquilo se torna perfeito e agradável a Deus. Então, crianças, quando Paulo e Silas eles estavam cultuando, indo à igreja, indo às casas dos irmãos, eles estavam oferecendo o culto racional, o sacrifício vivo a Deus. O sacrifício a Deus, dedicado para que Deus possa se agradar. Não parou aí. Não parou aqui. Através disso, crianças, eles começaram a criar coragem de levar a palavra de Deus a todos. Independente do seu gênero, independente da sua cor, raça. Então, quando eles foram, crianças, evangelizar, encontraram uma mulher, uma moça, que era escrava, que era mantida por homens que exploravam dela. Como assim exploravam ela? Ela era uma adivinhadora e ganhava muito dinheiro. Então, crianças, essa moça seguia Paulo, cada um seguia Paulo. Então, eles anunciavam o plano de salvação, anunciavam o amor dele. A partir disso, quando Paulo evangelizou ela perdeu dinheiro, perdeu muito dinheiro. E os senhores ficaram indignados.
ficaram tão indignados que arrastaram para a praça pública. Sim, arrastaram uma praça pública. E dessa praça pública foi julgado pelas autoridades romanas. As autoridades romanas disseram assim: eles são homens judeus, estão perturbando a sua cidade. Quem falou isso? Foi os homens que levaram diante das autoridades. Foi que eles não propagavam os costumes a nós romanos. Não é permitido nem aceitar praticar. Que significa que a palavra de Deus estava entre aspas, crianças, que pode ser, não pode ser, que estava afrontando o Império Romano. O que eles fizeram? Eles foram presos. Agora vocês vão ver na maquete esse momento que é marcado na história da igreja e cada um dos crentes. Vamos ver? Mediante ao contexto mencionado, como havia falado, é apresentar na maquete para vocês mais ou menos o momento que Paulo e Silas foram presos pelo Império Romano. Crianças, a multidão, como mencionei, se ajuntou contra Paulo e Silas. O Império Romano ordenou que eles fossem açoitados e tirados suas roupas, torturados e foram lançados à prisão. Quem foi lançado à prisão? Paulo e Silas. Paulo e Silas foram jogados na prisão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Foram jogados na prisão. Mediante a isso, crianças, eles foram jogados lá na prisão e o carcereiro, olha aqui, ó. O carcereiro apareceu. Quem era o carcereiro? O que é o carcereiro, crianças? O carcereiro, ele tem a responsabilidade pela guarda de presos, proteger o presídio, a prisão, o cárcere. E o carcereiro recebeu a ordem de jogar o Paulo e Silas na cadeia, na área fechada, no cárcere interior, e prender os pés dele. Aqui, ó, os pés deles foram presos, olha aqui, ó, foram presos os pés. Por volta, crianças, da meia-noite, o carcereiro foi dormir, antes da meia-noite, tudinho, e foi embora, foi dormir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles poderiam estar murmurando, sim, poderiam estar murmurando, poderiam estar falando mal do Império Romano, poderiam estar falando mal da família, do carcereiro, mas não. Eles foram tão gratos a Deus, começaram a louvar a Deus. Sim, eles poderiam estar fazendo tudo isso, mas preferiu adorar a Deus. Começaram a cantar cânticos de hinos a Deus. Estavam orando a Deus. Possivelmente, crianças, eles não estavam orando para ser libertos. Não, estavam agradecendo a Deus pela mesmo no sofrimento. Eles estavam adorando a Deus. E de repente, crianças, por volta da meia-noite, estavam orando, estavam cantando hinos. De repente, na prisão, houve um terremoto. E o que aconteceu, crianças? Que o terremoto foi tão violento, mas tão violento, que abriu as carceragens, abriu os portões das celas. Abriu os portões das celas. Possivelmente o tronco abriu e os pés deles foram soltos. A partir disso, crianças, o carcereiro acordou. Olha aí, olha o carcereiro. O carcereiro acordou tão desesperado, mas tão desesperado, que ele se preocupava. Ele ficou tão preocupado que os presos foram todos soltos. E ele, criança, sabe o que o carcereiro queria fazer? Ele queria se matar. Porém, crianças, o Paulo e Silas, eles gritaram: não faça isso! Não faça! Não se mate! Estamos todos aqui! E o carcereiro pediu luz. Entrou correndo. E se prostrou, olha aqui, ó. Se prostrou diante de Paulo e Silas. Se prostrou diante de Paulo e Silas. Através disso, eles levou... O que o carcereiro fez, crianças? O que ele fez? Eles levou para fora. Da carceragem. Levou para fora da carceragem. E ele perguntou para eles, para Paulo e Silas, o carcereiro: o que devo fazer? O que devo fazer para ser salvo, senhores? O que devo fazer?
Paulo e Silas, com toda a sabedoria de Deus, eles falaram assim: creia no Senhor Jesus. Isso, creia no Senhor Jesus. E vocês serão salvos, você e de sua casa. Significa, crianças, que Jesus tinha um plano para o carcereiro. Mesmo o carcereiro maltratando cada um deles, cada um dos Silas e Paulo, o carcereiro foi alcançado pelo amor de Deus. Ele se arrependeu dos pecados. Quando ele torturava crianças, ele estava na vida de pecado. Ele estava na vida de maldade. E o carcereiro, ele reconheceu o amor de Deus através de Paulo e Silas. Quando eles foram presos, Paulo e Silas, eles não maltrataram o carcereiro, sempre tratou bem, mesmo maltratando. E o carcereiro reconheceu que ele precisava de Deus. E na hora, crianças, na hora da aflição, a gente não deve murmurar, a gente não deve falar mal, e sim louvar a Deus, como Paulo e Silas fez. E consequentemente, consequência boa, o carcereiro aceitou Jesus, reconheceu o amor dele, e eles pregaram na casa deles, pregaram a palavra de Deus. Todos eles da sua casa foram salvos. E naquela hora, criança, na mesma noite, o carcereiro foi lavar as feridas deles dois. Sim, foi lavar as feridas deles. E quando lavou as feridas, ele deu a refeição para eles, uma comida para eles se alimentarem. Porque eles estavam com fome. Sim, eles estavam com fome, porque eles estavam presos há muito tempo. Então, crianças, tudo isso, ele lavou as feridas dele, fez tudinho por eles. Paulo e Silas, quando alguém aceita Jesus, deve passar pelo batismo. E o carcereiro passou por esse momento importante. Como fala na Bíblia, quem crê no Senhor, quem for batizado, será salvo. E quem não for batizado, será condenado. E o carcereiro fez o papel dele, ser batizado. Por quê? Ele começou a crer no poder de Deus, reconheceu o amor dele. E precisava morrer para o mundo e viver para Deus. E o carcereiro e toda a sua casa, sua família foram salvos e foram batizados. E começaram a ter uma alegria, ter uma grande festa. Começaram a ter festa e se alegrou muito mesmo por crer no poder de Deus e crer em Deus. Saibam, crianças, que cada um de nós devemos começar a crer em Deus. Como o carcereiro começou a crer em Deus. Ele fazia todas as coisas erradas. Você, meu filho, você, minha filha, saiba que Deus tem um propósito na vida de vocês. Mesmo nas coisas que você estiver passando na sua casa, mesmo nesse momento difícil que está passando do coronavírus, Deus, ele tem um propósito na sua vida. Como o carcereiro foi alcançado pelo poder de Deus, foi alcançado pelo amor de Deus. Saiba que Jesus ama demais a sua vida e quer que você comece a crer nele. E que nós também possamos ser também igreja. Estamos passando por um momento difícil. Queremos estar indo para a igreja, mas também é um momento também de adorar a Deus em casa. Como também Paulo e Silas também adorou na cadeia. Estavam presos e começou também a adorar a Deus. Então, crianças, convido você, adore a Deus também. Adore a Deus todos os dias e também aos que não conhecem a Jesus. Saibam que Jesus ama vocês, que Ele quer que você possa também adorar a Ele. Amém? Agora, crianças, está apresentando a última parte da nossa aula, a dinâmica. Eu tenho aqui na minha mão um copo. Olha aqui, ó, o copo de água. Esse copo de água, crianças, significa que é nós, somos nós, todos nós, quando estamos livres do pecado, quando Deus nos criou, crianças, no momento que somos imagem e semelhança de Deus. Só que um dia, crianças, aconteceu uma coisa muito errada. Um dia, crianças, a gente se afastou de Deus. Olha o que eu tenho aqui. A gente se afastou de Deus, do amor dele. E o que entrou, crianças, nas nossas vidas? Entrou o pecado. Sabe o que é o pecado, crianças? É tudo aquilo que falamos, ou pensamos, ou fazemos. Através disso, crianças, afastamos de Deus, afastamos do amor dele. E ficamos cheios de pecado,
ficamos com coisas erradas. E a água ficou, olha que não ficou? Ficou escura. Vou até botar mais aqui, olha aqui, olha. Ficou tão escura, olha aqui, ó. Ficou escura. Porque se afastamos de Deus, se afastamos do amor dele. E de repente, crianças, quando se afastamos do pecado, mas tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. E é mais que vai acontecer agora. Um dia, quando a gente conhece alguém, quando conhecemos o amor de Deus, e esse amor de Deus cresce em nossas vidas. É através do amor dele, que é através de uma pessoa, que é chamada Jesus. Jesus morreu por nós, para nos salvar de todos os pecados. O que acontece, crianças? Quando conhecemos Jesus, quando conhecemos o amor dele, somos limpos, somos lavados pelo sangue. E o pecado se afasta das nossas vidas. Olha, olha, olha. Se afasta das nossas vidas o pecado. Se afasta de tudo. E crianças, posso dizer para vocês, quando conhecemos Jesus, somos transformados. Ficamos como essa água. O nosso coração, nossa mente é lavado pelo sangue do Cordeiro. Através disso, crianças, quando acontece isso, a gente volta para o amor de Deus. A gente é transformados pelo amor de Deus. E o que eu faço essa dinâmica? Que nós somos comprados com uma água. E um dia entrou a sujeira em nossas vidas. E quando entrou a sujeira, necessitávamos do amor de Deus, que era mediante a morte de Jesus, que foi na cruz do Calvário. E mediante a morte de Jesus, crianças, os nossos pecados foram perdoados. E Jesus, crianças, ele se tornou um grande amigo em nossas vidas. Se você, criança, se você é adulto, convido a você nesse momento a se entregar a vida para Jesus. Eu estou pregando aqui, não é uma religião. Não é pregando uma doutrina. Não, eu estou pregando sobre o amor de Deus. O amor de Deus nas nossas vidas. Que cada um de nós, todos nós, precisamos do amor dele. E nesse momento, crianças, para finalizar nossa aula, estarei orando com você. E você que escutou essa mensagem e deseja se entregar a sua vida para Jesus, ore junto comigo. Saiba que Deus tem um propósito na sua vida. E quem convence, sabe uma coisa, é o Espírito Santo de Deus. E nesse momento, estarei orando por você e estaremos encerrando a nossa aula. Vamos orar, crianças, ao Papai do Céu, agradecer a Deus? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa aula que o Senhor proporcionou para cada um de nós, aprender sobre Paulo e Silas e acerca do amor de Deus em nossas vidas. Sim, obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por cada criança que está assistindo, por cada adulto, Senhor, que está assistindo, por cada papai, cada mamãe, cada responsável. E aqueles, Jesus, que conhecem o seu amor. E aqueles que não conhecem, Senhor, também estão assistindo. Abençoa cada um, Jesus, que assistir essa aula e que seja edificado, Jesus. Que possa trazer uma palavra de esperança nesse momento difícil. Que seja tudo, Senhor, que eu creio vai passar. Que cada um possa, Senhor, sentir a Tua palavra cada dia mais. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa os pecados, perdoa, Senhor, aqueles que estão aceitando o Senhor como o único suficiente Salvador. Escreva no livro da vida, lava com Teu sangue, limpa todos os pecados. E desde já, Jesus, muito obrigado por esse momento de aula. Te agradeço por tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém! Obrigado cada um que assistiu. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.